Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar aqui hoje com mais algumas das principais doenças, né, que acometem a criança e o adolescente. Hoje nós vamos falar sobre as anomalias congênitas. Gente, as anomalias congênitas, elas são muito comuns entre crianças, né? Elas se dão principalmente devido à má formação ali, né, durante a gestação e acaba influenciando aí por alguma malformação, né, seja por um fator interno ou externo. Fato é que quando a criança nasce, algumas vezes você consegue ver ainda dentro da barriga, né, por exames de imagens, mas normalmente outros se veem somente após o nascimento. As anomalias congênitas são mais malformações que decorrem das falhas no desenvolvimento embrionário, né? Elas estão presentes no nascimento, aproximadamente 3 a 4% dos recém-nascidos apresentam esse defeito congênito importante, né? Sendo que alguns defeitos são descobertos apenas durante o crescimento. Essas anomalias congênitas são diagnosticadas na estrutura do órgão, né, ou sistema em aproximadamente 7,5% das crianças, né, até em torno aí dos 5 anos de idade. Embora alguns defeitos não se saiba, né, a causa conhecida, outros fatores também podem ser risco para a ocorrência dela. Por exemplo, doenças de mãe durante a gravidez, né, como rubéola, toxoplasmose, sífilis, algumas dessas aí podem desencadear surdez, cegueira ou algum outro tipo de malformação. Alguns medicamentos, talidomida, corticoides, benzodiazepínicos, fenobarbital. A talidomida, gente, não sei se vocês já ouviram falar, ela era um medicamento muito usado, né, nas décadas anteriores. Até ali que na década de 80, né, se descobriu que algumas crianças estavam nascendo sem braços, sem pernas. Grande quantidade de crianças estavam nascendo com anomalia, até que conseguiu se ligar ao uso da talidomida. Então, hoje, gestantes não podem de forma nenhuma tomar esse medicamento. Exposição a radiações ionizantes, carências nutricionais, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. Por isso que a gente orienta bastante as mães, né, sobre a importância da alimentação, da boa alimentação durante esses 3 meses, principalmente aí também sobre o uso de alcoolismo, né, e de álcool e tabaco nesse período. Fatores hereditários, né, alcoolismo, gente, é um fator muito importante, muitas crianças acabam tendo prejuízo durante a formação. Poluição ambiental, agrotóxicos, alguns fatores desconhecidos, traumatismos. Então, esses fatores são bem comuns aí de se nascer com algum tipo de anormalidade. Das mais importantes que a gente conhece, as fendas lábio-palatinas, elas são muito comuns, né? Quem aí já não viu alguma criança com alguma cicatrizinha assim, né? Normalmente, gente, essas fissuras labiais ou palatinas, ela tem diferentes graus e formas, né? A gente chama vulgarmente de lábio leporino por lembrar a boca de uma lebre. Só que se consiste em uma fissura labial ou palatina, palatina do palato da boca, que a gente chama de céu da boca. Podem causar problemas funcionais pelo processo de alimentação, né, e também pela alteração da autoimagem da criança. Principalmente no caso do familiar, porque ela vai estar pequenininha, ela não vai saber, né, não vai ter problemas aí com sua autoimagem. Normalmente essas crianças passam por alguma determinada cirurgia de correção. Calcula-se ali que 650 crianças são nascidas vivas, possuem, né, algum tipo desses problemas no Brasil, por diversos tipos de agentes, né? Só que destaca-se a hereditariedade, fatores tóxicos, infecciosos, estresse emocional, radiação ionizante e algumas drogas. As fissuras, gente, elas podem ocorrer em diversos variáveis, né? Diversos graus de variáveis.
desde um pequeno entalhe no lábio até formas que atingem até os alvéolos dentários, né? Assoalho das narinas. Essas fissuras palatais elas podem acometer o palato em diferentes graus, desde uma úvula bífida, né? Vocês lembram que eu mostrei na outra aula para vocês? A gente chama um pinguelinho lá da boca, bem vulgarmente dizendo, mas ela é partidinha ao meio, né? Parece duas assim separadinhas, até a ausência total do palato mole e duro, né? Acaba fazendo essa ligação do céu da boca, do palato com o nariz. O tratamento desses casos são basicamente uma equipe multifuncional, cirurgião plástico, fonoaudiólogo, ortodontista, né? Ortodontista, principalmente os que trabalham já harmonicamente, né? Com o objetivo de um melhor resultado final. Então, só para vocês verem algumas variáveis aí dessas crianças, né? Hoje em dia já se faz aí cirurgias plásticas onde depois pouco se observa qualquer alteração, às vezes uma pequena cicatriz no lábio, né? Algumas pessoas, dependendo da gravidade, ficam com problema funcional na fala ainda, né? Mas se for, dependendo do caso, tiver um acompanhamento bom, uma equipe boa, você consegue tratar com eficácia. Gente, tem o pré-operatório, né? Como sempre, a enfermagem apoiando os pais, né? Orientando em relação aos problemas de tratamento, sempre dando apoio psicológico, né? Para diminuir ali a ansiedade, receios. Orientar quanto à alimentação da criança, às vezes vai precisar de um cuidado, de uma alimentação mais pastosa, mais líquida, né? Nesse caso, a gente tenta evitar o uso da sonda nasogástrica, né? O aleitamento materno deve ser incentivado, a não ser nos casos de sucção, dificuldade de sucção intensa, o leite materno deve ser oferecido em colher ou copinho e até mesmo alguma sonda. Esse tratamento deve ser realizado a partir dos 3 meses de idade, né? Dependendo do cuidado nutricional. Aqui para vocês verem como que fica uma cirurgia plástica, né? Esse caso aqui ficou quase que imperceptível, né? Então é muito importante que se tenha o cuidado precoce, né, dessa anomalia. Já no pós-operatório, a gente dá apoio e orientação à mãe, observa o jejum da criança, né? Atenda para o início da alimentação, que será líquido e semifria. Evitar que a criança toque no local da sutura, que se suje muito a sutura. Evitar que a criança chore devido ao aumento da tensão ali na sutura. Oferecer alimentos como seringa ou colher, evitando tocar dentro da boca da criança. Após cada refeição, realizar a higiene da cavidade oral, manter a criança hidratada, encorajar e orientar a mãe a participar das assistências à criança e proporcionar atividades lúdicas com o objetivo de minimizar sua ansiedade. Aí a gente vem para a atresia de esôfago, gente. Essa atresia, ela também é bem comum entre as crianças. É uma afecção congênita, né, caracterizada pela interrupção do desenvolvimento do esôfago durante ali a 3ª e 4ª semana de gestação, impedindo ali o trânsito livre e contínuo da faringe até o estômago. Então a criança não consegue se alimentar normalmente com um bolo de alimento passando normalmente pela sua faringe. Frequentemente está acompanhado de fístula traqueosofágica, que é normalmente a comunicação anormal entre traqueia e esôfago. Então aí para vocês verem, tá vendo nessa primeira imagem um bolo ali, não se tem uma passagem fluida da faringe até o estômago, né? A segunda também está impedindo aí a passagem pela traqueia. Normalmente o diagnóstico é feito na sala de parto pelo neonatologista, né? Devido à impossibilidade da progressão de sonda orogástrica, então lá mesmo eles já fazem esse teste
E dos sintomas assim, mais presentes é a excessiva salivação, presente nas primeiras horas de vida. Quando não se tem um diagnóstico na sala de parto, essa atresia pode provocar tosse, cianose, dispneia e sufocação ou respiração de leite no início da alimentação. O tratamento pré-operatório, orientar a família, né? Falar tanto sobre a doença quanto o tratamento, elevar a cabeceira da criança, ligeira de cerca de 20 a 30 graus, observar a necessidade de aspiração das secreções da nasofaringe conforme a necessidade, administrar oxigênio prescrito se necessário, atentar sempre para a hidratação da criança, controlar os sinais vitais, observar e anotar a cor e a quantidade de secreção, observar a ocorrência de qualquer alteração e relatar, né, gente? Sempre relatar no prontuário do paciente. Após a cirurgia, observe se tem algum sinal de complicação, alteração, observar a necessidade de aspiração e sinais de obstrução vias aéreas, mudar frequentemente de decúbito, né, gente? Evitar aí presença de lesões por pressão. Manter a cabeça e tórax elevado, manter acessível o equipamento de emergência, garantir boa hidratação da criança, observando precisão. Quando possível, a alimentação deve ser em posição semi-sentada. Então, a pessoa ela fica um pouco mais deitada, né, e oferecida aí lentamente. Manter a higiene oral satisfatória, encorajar a participação dos pais na assistência sempre que possível, né? Lembrando que eles vão ser os responsáveis contínuos dessa criança, então eles têm que ter coragem, têm que dar seu jeito de poder estar participando. E aí a gente entra, gente, na imperfuração anal. O que é isso? É a criança, normalmente, que não nasce com a abertura do ânus, né? Esse termo, ânus imperfurado, é usado para descrever anormalidades congênitas ali na formação do canal anorretal ou na localização do ânus dentro do períneo. Então, pode ser uma ausência de abertura anal, né? A ausência do mecônio vai te mostrar isso, né? Presença de mecônio local anômalo, né? Em algum outro lugar que não seja o ânus, urina esverdeada, distensão abdominal, fístula. Então, tudo isso vão ser sinais e sintomas ali de uma perfuração anal. No sexo masculino, pode acontecer entre o reto, o trato urinário e o escroto ou períneo. No sexo feminino, entre o reto e a vagina ou períneo. Normalmente o tratamento é por correção cirúrgica. Então, no pré-operatório, em geral, a dieta é suspensa. Pode ser necessária alguma instalação de sonda nasogástrica, né, para descomprimir o estômago, verificar os sinais vitais, manter a higiene satisfatória. E já no pós-operatório, manter a criança na posição indicada pelo cirurgião, expor o períneo ao ar, né, evitar pressão sobre o períneo, manter a higiene rigorosa do períneo genital externo. Se houver colostomia, manter os cuidados apropriados de limpeza, né? Garantir boa nutrição e hidratação da criança, orientar os pais sobre o tratamento e assistência à criança e, sempre que possível, esclarecer essas dúvidas. Então, isso é para vocês verem alguns dos tipos de imperfuração. E aí vem a hipospádia, né? Essa hipospádia, gente, já vai ser uma anomalia ali na abertura do meato urinário. A uretra, normalmente, ela se abre na superfície ventral do pênis, né? Ela passa dentro do pênis e tem ali a abertura bem na cabecinha da glande. Só que essa abertura, normalmente, da hipospádia, ela vai ser em local diferente, né? Pode ser acompanhada de alteração do prepúcio, né, que é a pele que recobre a glande do pênis. Em alguns casos, ao ficar ereto, o pênis apresenta alguma curvatura para baixo, em direção à bolsa escrotal. Nos casos mais graves, a pessoa não consegue procriar porque ela não consegue ejacular normalmente. No sexo feminino, essa anomalia é rara, mas pode ocorrer,
né, ali na uretra, que é a abertura uretral onde se encontra a vagina. Normalmente a correção é cirúrgica, né? Pode ser necessária cirurgias até a obtenção do melhor resultado. No pré-operatório, a gente orienta os pais e verifica a necessidade da assistência da psicóloga, né? Encaminha os exames necessários com antecedência. E no pós-operatório, sempre atentar ali aos sinais de complicação, né? Alteração de sinais vitais, cianose, febre, sempre informar o enfermeiro de plantão, anotar a diurese, né? Observar a diurese da criança, manter, no caso de cateterismo vesical, ela inferior à bexiga, né? Evitando o refluxo, incentivar a injeção de líquidos para favorecer a diurese, promover a higiene rigorosa da criança e realização do curativo, administrar medicamentos obedecendo rigorosamente ao horário e o uso de técnicas assépticas sempre para prevenir as infecções. E aí, gente, a gente entra na hidrocefalia, uma condição muito triste à criança, ao familiar, né? Primeiro que visualmente é algo diferente aos nossos olhos, então tende a assustar um pouco. A hidrocefalia consiste no excesso de líquor dentro da cavidade intracraniana e no consequente aumento do tamanho da cabeça da criança. Então tem líquor ali dentro, né, que é o líquido cefalorraquidiano. Normalmente ele passa no cérebro de um ventrículo para o outro, né? São um total de 4 ventrículos através dos canais relativamente estreitos. Então, depois de circular na superfície do cérebro, ele finalmente é absorvido pelo sistema sanguíneo. Só que na hidrocefalia pode resultar no excesso de produção desse líquido cefalorraquidiano ou acontecer alguma obstrução, né, que é impedir a circulação ou a absorção desse líquido. Pode ocorrer ali através de 3 grandes causas, que é o aparecimento de espinha bífida, a prematuridade dos bebês e por causa genética, né, em circunstâncias muito raras. Normalmente essa patologia, mesmo sendo passiva de tratamento, pode ocorrer ali alguns problemas de aprendizagem, concentração, raciocínio lógico ou memória de curto prazo. Problemas de coordenação, organização, dificuldade de localização do espaço temporal, problemas relacionados com a motivação, puberdade precoce ou dificuldades na visão, né? Então, tudo isso pode acontecer devido à hidrocefalia. Os sinais e sintomas da criança é o crescimento exagerado da cabeça. Em crianças menores pode demorar, né, o fechamento ali das fontanelas, pode acontecer aumento da pressão intracraniana, né, isso é visto através de vômito, choro agudo e forte, alterações da PA, do pulso, da respiração, alteração na pupila, letargia, estupor e coma, a fronte proeminente, né, com couro cabeludo muito liso e brilhante, com veias bastante visíveis, olhos em sol poente, que é aquela visão mais baixa, né? A criança tende a ficar com os olhos quase que fechados, falhas no desenvolvimento físico e mental. E em crianças maiores podem ocorrer também cefaleias, vômitos, alterações do comportamento, né? Às vezes com letargia, visão dupla, estrabismo súbito, alterações nas pupilas, alterações de marcha, estupor e coma, alterações dos sinais vitais. Então, aí, ó, para vocês verem, né, são crianças que normalmente não conseguem se locomover quando chega a essa situação. Eu me lembro de uma criancinha durante o meu estágio, que eu, antes de fazer enfermagem, eu fiz técnica em Januária também. E quando a gente foi estagiar no Pequeno Davi, tinha um menininho lá que ele tinha hidrocefalia, na época ele tinha uns 3, 4 anos, e ele tinha, né, a cabeça bem grande, né, muito líquido, e era uma criança que ficava o tempo inteiro acamada, ele não conseguia se locomover, mas era uma criança extremamente risonha, né, você chegava perto dele, ele era sempre muito alegre. Então é uma condição bem triste, né, para a família que está acompanhando e, claro, para aquela criança que está vivenciando isso.
Normalmente os cuidados pré-operatórios, medir e anotar o perímetro cefálico, observar sinais de aumento da pressão intracraniana, durante a alimentação, manter a cabeça com apoio, né, proteger a cabeça da criança e evitar traumatismos devido ao peso desproporcional da cabeça, explicar os procedimentos aos pais e à criança, proporcionar medidas para prevenção de escaras, né, gente? Sempre mudando de decúbito, né? Movimentando, ter cuidado para não arrastar aquela criança. Em caso de dificuldade para fechar as pálpebras, sempre umedecer os olhos, né? Porque aquele olho ele vai ficar extremamente desidratado. Dar apoio, dar apoio, né? E satisfazer as necessidades emocionais da criança e dos familiares e monitorar os sinais vitais. E aí, nos cuidados pós-operatório, medir o perímetro cefálico diariamente, né? Isso vai permitir avaliar se o funcionamento da válvula é satisfatório, manter a criança em posição confortável, que não cause pressão sobre o local, né? Onde se instalou a válvula, observar e anotar o volume urinário por 24 horas, a ingestão líquida e a aceitação de alimentos, observar e anotar sinais de infecção, sinais de aumento intracraniano da pressão, né, ou desidratação, sempre dar apoio emocional aos pais e às crianças, orientar constantemente os pais com relação à assistência à criança, né, sempre orientar em relação a alta, os cuidados pós-alto, juntamente com os demais profissionais. E aí a gente entra na espinha bífida, né? A espinha bífida, gente, é comum de se acontecer também em crianças. Significa uma espinha cindida ou dividida. Essa divisão se dá nas primeiras semanas de gravidez, quando a medula, então, em formação não se fecha corretamente, fazendo com que esses bebês apresentem os nervos expostos e as vértebras danificadas. Normalmente, crianças portadoras de espinha bífida poderão apresentar dificuldades com a coordenação, aprendizado, controle muscular e mobilidade. A gravidade das sequelas vão decorrer aí da gravidade da espinha bífida, né, da localização da lesão na medula. Quanto mais alta, maior o número de nervos afetados. Também pode ocorrer perda do controle da bexiga e intestinos. E a função intestinal pode ser controlada através de uma dieta alimentar mais adequada, com uso de medicamentos específicos e treinamento. Então, existem 3 tipos de espinha bífida. É a espinha bífida oculta, que o defeito é apenas na parte óssea, nas vértebras, né? A maioria dos portadores não apresentam nenhum sintoma, podem estar presentes alguns sinais cutâneos, como uma covinha na pele ou presença de pelos a nível da vértebra imperfeita. A meningocele, que são projetadas para fora do canal vertebral, formando um cisto cheio de líquor, né, e recoberto por pele. Geralmente a medula e as raízes nervosas são normais. Na meningocele pode ocorrer em qualquer nível da medula, desde a nuca até a região sacrococcígea. E na mielomeningocele é o tipo mais comum. Ocorre mais na altura da coluna lombosacra, né? As meninges e medulas são projetadas para fora do canal vertebral, formando aí um saco. O saco é recoberto por uma pele muito fina, que é daquela primeira foto que eu mostrei. Ela pode ser rompida dentro do útero após o nascimento, e o rompimento desse saco faz com que seja altíssimo o risco da criança ter alguma meningite. O tratamento normalmente é cirúrgico, tem o objetivo de remover o saco, né, ou cisto ali e fechar o local da lesão. Esse procedimento pode ser realizado logo após o nascimento. Então, para vocês verem a meningocele, né, com o saco aí por fora, né, da pele da criança. Os cuidados pré-operatórios é colaborar com os pais na compreensão dos problemas, né, para facilitar a aceitação, orientar os pais sobre a assistência pré-excitada, posicionar o bebê em decúbito ventral para não pressionar o local da lesão, evitando assim a ruptura desse saco, né, e o vazamento do líquor. Observar essa posição
de hora em hora, né, mudando o decúbito, não colocar fralda em qualquer tipo de vestuário ou cobertura diretamente sobre o local, usar sempre compressa estéril e úmida para cobrir a lesão, observar constantemente alterações ou vazamento de líquor, manter rigorosamente a higiene geral e principalmente nas nádegas, períneo, genitália, para prevenir qualquer tipo de contaminação da lesão e consequentes infecções, observar o posicionamento adequado nos membros da criança para evitar deformidade, realizar massagens e movimentos passivos na área do corpo, onde o bebê não apresenta movimentos espontâneos, estar atento para a presença de complicações como hidrocefalia, infecções, alterações urinárias e dos sinais vitais. E no pós-operatório, né, no imediato, o bebê deve ser colocado em decúbito ventral, observar a ocorrência das complicações mais comuns no pré-operatório, manter o curativo cirúrgico limpo e seco, manter a higiene cuidadosa depois da evacuação, observar frequentemente, anotar sinais vitais, cor, alteração neurológica, condições do curativo, frequência e aspecto das eliminações dos sinais vitais, sinais de infecção. No uso de fralda após a cicatrização, evitar compressão local, proporcionar apoio emocional contínuo aos pais, colaborar com o estímulo ao desenvolvimento da criança, colaborar com a orientação aos pais sobre os procedimentos com a criança após alta hospitalar, alimento, higiene, proteção contra acidentes e infecções e cuidados com a pele. E aí a gente entra, gente, nas cardiopatias. As cardiopatias, né, são os problemas cardíacos aí, né, alterações coronárias nos bebês. As cardiopatias congênitas são malformações anatômicas do coração ou de grandes vasos ali presentes no nascimento. A cardiopatia congênita ocorre em 8 crianças em cada 1000 nascidos vivos. Existem vários tipos de cardiopatias congênitas, né? Elas são distribuídas em 2 grupos, as congênitas cianóticas e as congênitas acianóticas. As cardiopatias congênitas cianóticas são aquelas que provocam, entre outros sinais, a cianose, né? Que é um sinal clínico importante ali de gravidade. Normalmente representa uma emergência clínica. Já as acianóticas são aquelas que não provocam cianose. Essas cardiopatias têm uma grande variação de apresentação clínica. Pode variar desde a ausência total de sintomas até um quadro aí de insuficiência cardíaca. Existe aí, né, uma etiologia multicausal. Então, assim, vários fatores, várias podem ser as causas, né, ambientais, genéticas, uso de medicamento, drogas, doenças maternas como diabetes, lúpus, infecções como rubéola, sífilis, que podem interferir na formação do coração fetal. Normalmente ocorre aí nas primeiras 8 semanas de gravidez. Vocês conseguem ver que normalmente essas anomalias elas são aí nos 3 primeiros meses, normalmente, porque é justamente quando a criança está formando ali o seu corpinho, né? É o período de formação. Dentre as manifestações clínicas mais comuns de cardiopatia temos a dispneia, a fadiga ocasional, né, ou após algum tipo de esforço, cansaço, falta de ar, cianose acentuada ou generalizada, crise de hipóxia, pressão arterial elevada nas extremidades superiores e baixa nas extremidades inferiores, dificuldade em crescer e ganhar peso, dedos em formas de baquetas e de tambor, né? Posturas de cócora, adotada aí quando a criança já consegue caminhar, e respiração rápida e superficial. O tratamento normalmente consiste no uso de medicamentos e se precisa de cirurgias cardíacas, logo que a criança apresente aí condições para tal. Os cuidados de enfermagem, os principais, observar, né, e registrar o índice de tolerância da criança a exercícios, observar a presença de cianose, né, notando sempre as características de duração, observar a respiração, como que o tórax, né, age, se ele se eleva muito, verificar os sinais vitais com a criança calma, sempre anotar,
proporcionar recreação adequada à idade, ao repouso da criança, oferecer alimentação lentamente, permitindo intervalos para descanso, realizar cuidadosamente os procedimentos, né, evitando qualquer tipo de infecção, explicar sempre o que vai ser feito, gente, encorajar a criança, né, sempre orientando em relação às dúvidas ou temores, explicar a criança sobre sua doença, sua patologia, o tratamento e os cuidados necessários, observar a necessidade de aspirar as vias aéreas superiores, providenciar oxigenoterapia quando necessário, evitar choro excessivo da criança, observar constantemente para detectar qualquer tipo de alteração e sempre comunicar imediatamente à equipe, participar junto ao enfermeiro das orientações aos pais, às crianças, para o cuidado pós-alta. E aí, dentro todas essas patologias que foram faladas, eu vou falar aqui um básico para você no cuidado de administração de medicamentos na enfermagem. É muito importante, gente, que você esteja certo da medicação, certo da via, precisamente, né? Porque é uma das maiores responsabilidades do profissional de enfermagem. O profissional é responsável pela compreensão dos efeitos da droga, do preparo, né, a administração correta, da monitorização da resposta ao paciente pelo auxílio e também ao auxílio do paciente na autoadministração. Veja bem, a gente tem 6 certos, a gente chama de 6 certos na administração de medicamento. A técnica certa, a via de administração certa, a hora certa, a dose certa, a droga certa e o paciente certo. Você tem que sempre verificar isso ao administrar qualquer tipo de medicamento. E aí na pediatria não é diferente. Alguns cuidados, né, devem ser sempre feitos aí na administração dos medicamentos na criança. Quanto menor o RN, mais cuidado a ser tomado. Então, é responsabilidade da enfermagem durante a internação prepare a administração desses medicamentos, bem como a orientação ao acompanhante sobre a forma correta de administrá-lo, caso seja domiciliar. Como eu falei, os antimicrobianos devem se administrar sempre nos horários corretos, né? Esses micro-organismos podem criar resistência se houver atraso. Da mesma forma, a administração de antimicrobianos não devem ser antecipadas, pois podem ser tóxicos ou em menor ou maior intensidade para os órgãos do corpo, né? E podem gerar aí uma hepatotoxicidade no fígado, uma nefrotoxicidade nos rins, dentre outros malefícios. Uma infecção, quando não controlada ou tratada, pode disseminar pelo sangue, provocando um quadro de septicemia que muitas vezes é fatal. Então, a gente tem que ter esses cuidados muito grandes, principalmente na administração de antimicrobianos, né? Observar sempre as reações alérgicas, desde náusea, diarreia até episódios de edema de glote com risco de morte. Então, gente, ao administrar medicamentos em pediatria, a gente deve procurar manter a criança sob observação após a administração do medicamento, principalmente se for a primeira vez que a droga é utilizada, já que pode causar qualquer tipo de reação adversa e que requeira uma intervenção imediata. Observar se a criança engoliu toda a medicação administrada via oral, pois se caso ela cuspir, será preciso repetir o procedimento. Em caso de administração intramuscular, manter coerência entre a massa muscular, o local escolhido e o volume a ser administrado, né? Se uma quantidade maior aí, tem que ser no glúteo, né? Então você vai sempre observar a prescrição médica. Dá especial atenção às medicações intravenosas, pois entram diretamente na circulação e são potencialmente irritantes para o tecido nervoso. Deve-se evitar tornar a administração de medicamentos uma experiência estressante e sofrida. Então, você busca minimizar o desconforto ali, promove aconchego afetuoso, uso de brincadeiras, né, que vão reter a atenção da criança. Tem que estar amplamente informado sobre a substância que está sendo administrada, considerando os riscos para si e para a criança, né, os efeitos colaterais, o tempo de ação,
e outras informações aí que traduzem segurança para o profissional e o cliente. Então, são as vias, né, utilizadas. Você deve sempre observar quais são essas vias, né, e na prescrição médica sempre fazer um ponto indicando que a medicação já foi prescrita, já foi preparada, né? O tipo de tecido, qual medicamento vai ser injetado, o grau de absorção, início da ação, volume, o local, né, gente? Quais as condições daquele local que vai ser aplicado? Porque a gente sempre fala, a diferença entre o medicamento e o veneno é na dose e no uso correto. Se você faz um uso aí de um medicamento que é muito maior do que a dose que deveria ser tomada, e ele se transforma aí em veneno, pode ser mortal. Então a gente sempre tem que considerar a presença de lesões, cicatrizes, edemas, irritações da pele, distância de vasos e nervos importantes, espessura do tecido adiposo, irritabilidade da droga, idade, tamanho da musculatura que deve ser grande para absorver o medicamento. Sempre no preparo dos medicamentos, né? Observar se ele é prescrito pelo médico. Você tem que ter um conhecimento de microbiologia, farmacologia e cuidados de enfermagem. Os medicamentos devem ser administrados por auxiliares técnicos de enfermagem, enfermeiros ou médicos. Os atendentes de enfermagem são proibidos de aplicar esses medicamentos. Nunca administrar medicamentos preparados por outra pessoa. Você não sabe se ela fez ali aquele medicamento correto, a diluição, a quantidade. Não permitir que os familiares preparem esses medicamentos. Antes de administrar, a gente sempre conferir o leito e o nome do paciente. Só que tem um detalhe, você nunca vai perguntar, você quer ser o José? Você quer Rafael? Não, você vai perguntar qual o seu nome. Porque muitas pessoas às vezes são tímidas ou vergonhosas ou são levadas a confirmar a sua informação quando você pergunta, você é fulano, você faz tal coisa, a gente sempre tem que perguntar o nome do paciente. Você só vai checar que foi aplicado após a ingestão do medicamento ou a aplicação desse medicamento. Caso não seja administrado o medicamento, você rodela o horário, justifica no relatório de enfermagem, né? E comunica à enfermeira da unidade o porquê que não foi realizado. Anotar e notificar as anormalidades que o paciente apresentar, nunca ultrapassar a dose prescrita. Em caso de emergência, medicação por ordem verbal deve ser anotada no prontuário após, né? Você estava na emergência, o médico falou, aplica epinefrina, aplica isso, aplica aquilo. Depois o médico tem que ir lá e anotar no prontuário, porque se você fizer alguma coisa, administrar alguma coisa lá e depois der algum erro, a culpa vai cair sobre você. E em geral a prescrição médica é válida por 24 horas. Então, gente, são 3 leituras certas da medicação. São coisas que devem virar rotina no nosso convívio diário na administração de medicamentos. Sempre conferir o rótulo da medicação. Na primeira vez, antes de retirar o frasco ou ampola do armário ou carrinho de medicamentos. Da segunda vez, você vai tornar a observar antes de retirar ou aspirar o medicamento do frasco ou ampola. E na terceira vez, antes de recolocar no armário, desfazer o frasco ou ampola no recipiente. Então, nunca confie na cor das letras, no tipo a empresa, né, que está fazendo, porque às vezes, por exemplo, a gente chega no local, qual medicamento que a senhora toma? Um grandão, assim, de tal cor, um pequenininho, branco, com a escrita roxa. Quando você vai ver, são vários medicamentos, porque aquela ali é a característica da empresa que se fez. Então, a gente tem que estar sempre seguro aí do que a gente vai fazer, do que a gente vai administrar. Se você tem dúvida, pergunte. Se você viu ali que o médico prescreveu errado, interpele ele ou se negue a fazer. Você tem esse direito de se negar a fazer. E por isso aí que é tão importante você conhecer os medicamentos, né, conhecer tudo,
para poder até se resguardar e evitar até que leve um óbito aí a qualquer criança que você for administrar o medicamento.